Então vamos lá. Gente, obrigado por terem vindo. Não sei quantos de vocês estão acompanhando a trilha de conteúdo aqui, eu já estou ficando repetitivo. Pro time, né? Acho que para vocês não. Ah, para você sim. Você está aqui desde o início. Já sabe que meu nome é Everton Soares, que eu sou gerente de marketing do Zorro CRM. Já sabe que a Zorro é uma empresa indiana, né? 150 países, 60 softwares desenvolvidos. A gente tem solução para todos os perfis de empresa e todas as verticais de negócio. Então, quem quiser saber mais, eu sugiro que vocês abordem o nosso time, está todo mundo aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tá? E a pessoa mais técnica desse time vai entrar logo mais, vai entrar agora, né? Vou chamar agora. Abiezer Lima, vou pedir uma salva de palmas para o Abi. O Abi tem me ajudado muito lá na Zorro, eu estou há 8 meses na Zorro, ele é o funcionário número 1 da Zorro Brasil. Então, assim, o cara é crânio. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar sobre plataforma, sobre ecossistema, a hora é agora, tá? E aí ele vai falar um pouquinho mais sobre marketing automation, soluções de marketing da Zorro, para ajudar vocês, tá bom? Fique à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Everton. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou fazer essa apresentação sentado, porque a mesa é um pouquinho baixa e eu vou precisar mexer o tempo todo no notebook, tá bem? Primeiro de tudo, o Everton falou que qualquer dúvida vocês podem tirar agora. A pergunta vocês podem fazer, nem tudo eu vou saber responder, então eu já pego o WhatsApp de todo mundo e mando depois, tá bem? Agora sobre o que eu vou falar hoje, especificamente, porque nós temos um encontro hoje e outro amanhã no mesmo horário. A trilha ela vai seguir exatamente o que vocês fazem dentro da empresa de vocês. Nós vamos começar hoje falando do marketing, para amanhã falarmos sobre o CRM, então a passagem de bastão para o time de vendas. Antes de nós começarmos, só para entender, todo mundo aqui é de marketing? Você é de? Desenvolvimento de software, perfeito. RevOps. Dados de pesquisa, mais alguém aqui não é de marketing? Perfeito, então a maior parte do público já está bem habituado com esse tipo de ferramenta. Acredito que vocês também, só que em outras áreas, obviamente. O que é primeiro de tudo, o que é o Marketing Automation? O Marketing Automation é uma plataforma que a Zorro desenvolveu, ela já existia como Marketing Automation 1.0, e agora nós trouxemos uma versão totalmente redesenhada e com funcionalidades mais avançadas, justamente para atender ao mercado brasileiro. Nós somos uma empresa indiana, como o Everton falou, e a nossa ferramenta ela estava totalmente voltada para o mercado global, mas o Brasil não tem nada de igual ao restante do mundo, a gente sabe disso, principalmente no marketing e em vendas. E o que nós trouxemos? A princípio eu vou apresentar dessa maneira aqui, essa ferramenta ela está em inglês, porque essa é a minha interface que eu utilizo junto com o meu time global. Mas a ferramenta ela já está traduzida para o português, então quando vocês começarem a testar a ferramenta, já terão totalmente em português, tranquilamente, de maneira bem intuitiva, o time de vocês vai conseguir trabalhar tranquilamente. Tá? Como a ferramenta é uma ferramenta bem extensa, bem robusta, então hoje eu vou focar apenas no que nós temos de diferencial para o queridinho dos times de marketing no Brasil hoje, que é o nosso principal concorrente. E queridinho por enquanto, isso vai mudar muito em breve, garanto para vocês, assim que vocês verem o que a ferramenta é capaz de fazer, vocês vão entender por que nós realmente estamos apostando tanto nisso aqui para o Brasil. Então, qual que vai ser o meu foco? Eu não vou fazer um overview da ferramenta por completo, porque nós temos apenas 20 minutos. Eu vou focar apenas nessas funcionalidades, que são funcionalidades chaves, mas se vocês quiserem um overview completo, nós podemos fazer assim que acabar aqui, ó, tanto hoje quanto amanhã eu estou aqui o dia inteiro no stand, nosso time vai conversar com vocês, e aí a gente consegue fazer a demonstração customizada para a operação de cada um. É dessa maneira que a Zorro trabalha. Por quê? Porque todas as nossas ferramentas são cerca de 95% customizáveis. A única coisa que vocês não vão conseguir alterar é o nosso código-fonte, propriedade da Zorro. O restante, a operação de vocês vai ser inteira colocada dentro da ferramenta como vocês trabalham. Tá bem? Bom, essa daqui é a interface do Marketing Automation, então, 2.0, essa nossa nova ferramenta, onde nós temos uma ferramenta completa, desde a geração de lead, até mesmo por dentro do website de vocês, não só com formulários, mas
com métricas e rastreando os visitantes do website de vocês. Então, posso cadastrar aqui, assim que eu começo a utilizar a ferramenta, eu recebo um código, eu vou embedar esse código no head do meu site e ele já começa a rastrear os meus visitantes. Aceitaram os cookies, eu já tenho visitantes conhecidos. E ali eu consigo colocar metas. O que pode ser uma meta? Eu vou mostrar para vocês depois, mas uma meta pode ser... eu tenho um simples CTA dentro da minha home. E a minha meta é que ele navegue até esse CTA. Se ele chegar nessa meta, eu posso inseri-lo em uma jornada. Se ele passar 30 minutos em uma das minhas páginas, atingir uma meta, insiro em outra jornada. E assim eu consigo criar as minhas jornadas de nutrição. Mas eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá bem? Então, só para a gente já começar falando sobre um dos diferenciais do Marketing Automation. Aqui dentro nós conseguimos criar segmentações avançadas. Então, já começando pelos nossos contatos, como outras ferramentas, nós podemos aqui inserir nossos contatos manualmente, podemos importá-los e podemos importá-los em lista, um CSV, um XLS, ou podemos trazer através de API ou até mesmo através de formulários, através de landing pages, através de pop-ups de outros lugares, onde nós decidimos embedar. Porém, qual que é a cereja aqui do bolo? Logo no começo da nossa qualificação, nós podemos criar tópicos. Então, exemplo de tópico. Quando a gente cadastra ali na Shopee, na Shein, faz o nosso cadastro e já começa. Qual que é o seu principal interesse? Moda feminina, moda masculina, roupa de cama? Isso é um tópico. Então, os tópicos são os interesses que o meu público tem. Por quê? Porque eu já crio uma pré-segmentação assim que ele se cadastra. Eu não preciso colocar critérios posteriores. Então, eu já tenho uma primeira segmentação através dos tópicos e eu posso colocar quantos tópicos eu tiver interesse aqui, e inclusive grupos de tópicos que nós chamamos de produtos. Então, se eu tenho dentro da Zorro produtos de marketing, isso é um produto e dentro desse produto eu posso ter o tópico Zorro Marketing Automation, que é a nossa ferramenta para automação de marketing, Zorro Social, que é a nossa ferramenta para gestão de redes sociais, Zorro Campaigns, que é a nossa ferramenta para disparo de e-mail marketing. Então, só dentro de marketing na Zorro eu tenho cerca de 9 ferramentas, fora todas as outras verticais que nós trabalhamos, tá bem? Mas então, essa é uma pré-segmentação. Quando eu já tenho as minhas listas criadas, eu posso segmentar essas listas. Então, eu defino os meus critérios e aí está o outro diferencial dessa ferramenta. Dentro do Marketing Automation, eu posso criar campos customizados. Eu tenho 15 tipos de campos que eu posso criar. Então, se na minha qualificação, no meu cadastro, na minha geração de leads, eu defino que eu quero o campo CPF, eu consigo criar um campo CPF. Eu quero criar um campo CNPJ, consigo. Data de nascimento já tem nativo, não preciso me preocupar, eu sei que as outras ferramentas não têm, aqui já tem o nativo. Mas eu quero criar um campo para colocar a cor favorita do meu lead. Consigo. Então, esses campos customizados a gente pode usar como critério para segmentar a minha base. E aí, através dessa segmentação, eu crio jornadas específicas para essa segmentação que eu estou trabalhando, com teste AB de e-mail, teste AB de jornada, tudo isso é possível, tá bem? E aqui, só para mostrar para vocês como é intuitiva a ferramenta, na hora de criar a segmentação, eu só preciso vir aqui, colocar um nome, colocar aqui GC de Growth Conference. E aqui no critério, eu defino o critério pelo campo. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui vários campos. Esses já são os campos que vêm nativos na ferramenta. Porém, se eu criar qualquer campo customizado, ele vai aparecer aqui. Mas como que eu defino um critério para um campo de e-mail, por exemplo? Eu posso colocar aqui, o meu negócio é B2B, então só vou trabalhar com empresas que têm domínio, não com empresas que são @gmail, @hotmail. Eu já coloco aqui que o campo e-mail não contém Gmail, não contém Hotmail. Assim eu já trabalho com e-mails que não são genéricos. Então já é uma forma de segmentar. Aí tudo vai de acordo com a estratégia de vocês. Como eu falei, a ferramenta é totalmente customizável. Então essa é uma forma de criar e eu posso ter vários critérios. Eu posso colocar, por exemplo, o e-mail não é genérico
e a pessoa mora na região Nordeste. É uma forma de segmentar, e assim eu vou criando as minhas jornadas. Tá bem? Outra grande diferença que nós temos aqui é na qualificação do marketing. Isso aqui eu acho que é um dos principais pontos da nossa ferramenta. O marketing, ele tem o seu funil, a estratégia conceitual, todos vocês conhecem, a gente começa com o topo de funil, ali o lead, e entrega esse cara pronto para vendas. Nosso famoso SQL. Dentro dessa ferramenta, nós podemos definir os estágios que estão entre o topo e o fundo do funil até passar para venda. Então, eu posso criar estágios customizados de acordo com a minha estratégia. Tá bem? Como que eu faço isso? Aqui dentro da configuração de estágio de lead, eu tenho esses 5 aqui, eles já vêm pré-definidos, mas eu posso alterá-los. Então, eu posso vir aqui e adicionar um estágio customizado, defino o nome para esse estágio. Então, posso colocar aqui, por exemplo, só exemplo, tá? Um MQL. Eu o defini, ele está criado. Eu preciso colocar mais termos aqui. E eu simplesmente arrasto para definir onde ele vai e em qual fase do meu funil. Então, é muito simples. Um botão, um nome e eu arrasto para o local onde eu quero. É muito rápido, eu não preciso pagar alguém para configurar a minha ferramenta inteira e começar a operá-la, tá bem? Então, esse é mais uma das funcionalidades que nós temos aqui dentro. Outra funcionalidade que nós temos de maneira nativa aqui dentro. Nós temos landing pages nativas. E essas landing pages eu consigo usá-las tanto com formulários criados dentro da ferramenta, com formulários criados no meu CRM ou com formulários criados no Zoho Forms, que é um concorrente direto daquela mais famosa ferramenta de formulários que a gente tem na internet. E extremamente robusta também, extremamente robusta, onde a gente consegue, por exemplo, criar formulários responsivos. Se no meu primeiro campo eu coloquei que a resposta é A, eu apresento outros campos para a resposta. Se eu coloquei que é B, então eu tenho esses layouts. Como eu falei, extremamente customizável. Então as minhas landing pages, eu posso trabalhá-las dessa maneira também. Só um minutinho aqui para carregar. Deixa eu só voltar. Ao invés de abrir uma pronta, eu quero mostrar aqui a criação de uma landing page. Coloquei o nome, ele me abre diversos templates de landing page, eu posso criá-la do zero, obviamente. Se eu tenho um designer na minha empresa, um criativo, posso fazer do zero. Mas a minha empresa é pequena, eu não tenho. Eu tenho os meus templates aqui, eu escolho qualquer modelo de template que eu quero. Aqui eu tenho uma lista gigantesca. E esse template é totalmente editável. Então, a disposição desse template ela é para facilitar a minha vida, mas eu posso editar tudo nele. Eu simplesmente clico aqui no meu elemento e eu tenho aqui as minhas opções todas para a edição desse elemento. Cada tipo de elemento tem um tipo de edição, obviamente, mas também sem a necessidade de ser nenhum grande especialista em criação. Nada disso, tudo isso eu consigo editar e eu consigo, inclusive, definir para quem que essa LP vai aparecer, quais são os critérios, se é uma LP que eu vou filtrar por novos visitantes, por visitantes que retornaram ao meu site. Eu tenho todas essas funcionalidades aqui dentro, também das landing pages, tá bem? Mas acredito eu que o principal para vocês de marketing seja isso aqui, a jornada do meu lead. Enviei uma campanha de e-mail, uma única campanha, simples. Enviei uma única campanha de e-mail e nessa campanha de e-mail eu vou criar aqui com vocês para vocês verem como isso é muito, muito simples. Aqui. Quando eu coloco o nome da jornada que eu quero criar, ele já me traz também modelos de jornadas. Posso criar do zero? Posso, mas eu já tenho vários modelos aqui, até mesmo, tenho uma ideia, mas eu sei que existem outros marqueteiros bons no mundo. Então,
quem desenvolveu a ferramenta já deixou aqui algumas ideias legais de jornada. Então, eu tenho jornada de boas-vindas, de nutrição de lead, de reengajamento, sucesso do cliente, entre várias outras. Vou pegar aqui uma de boas-vindas simples, porque o que eu quero mostrar para vocês são os elementos que nós temos para trabalhar aqui. Em azul, aqui a ideia de ser colorida é justamente para facilitar o uso mesmo da equipe de vocês. Em azul, nós temos os gatilhos. Então, o que vai garantir que entre na jornada? E eu posso ter diversos tipos de gatilhos. E mais de um gatilho na mesma jornada. Aqui eu já tenho, por padrão, quem preencheu um formulário ou quem foi adicionado a uma lista, seja manualmente, seja por uma importação. Porém, eu posso buscar aqui outros tipos de gatilhos. Um deles, muito interessante, é pela ação do e-mail. Então, eu mandei aquela campanha única. Era apenas um HTML, só que dentro dessa campanha tem um CTA. Ele clicou no CTA, eu posso usar isso como um gatilho para inseri-lo numa jornada de nutrição. Ele nem abriu o e-mail, eu posso colocar como um gatilho para inserir numa outra jornada para que ele abra um e-mail. Eu preciso chamar a atenção dessa pessoa. Então, eu defino aqui através dos meus gatilhos. Mas eu tenho também vários outros, como, por exemplo, uma atualização no funil de marketing. Então, se no meu funil de marketing ele mudou de lead cru, topo de funil, para um lead um pouquinho mais qualificado, depende do nome que vocês vão querer dar ali dentro do funil de vocês, isso pode ser um gatilho para uma jornada. Mas, Abiezer, eu tenho um monte de integração, eu uso diversas outras ferramentas. Posso, se a outra ferramenta, independente de quem seja o fornecedor, tiver a API aberta, dá para usar isso como um gatilho aqui dentro também, porque nós temos gatilho de API. Então, como eu falei, customizável para realmente vocês poderem trabalhar com o que vocês querem. Eu falei também da meta ali dentro do meu site, então navegou pelo meu site por 30 minutos, 1 hora, ou acessou o carrinho, abandonou o carrinho, é uma meta que eu alcancei ou uma meta que eu não alcancei, também são gatilhos para inserir numa jornada. Aqui, em laranja, eu tenho os meus processos, que são os meus condicionantes para uma divisão na jornada. Então, imaginem um teste AB, só que ao invés de ser um teste AB de e-mail, é um teste AB de jornada. Simplesmente decido, a partir do meu 4º e-mail de nutrição, agora eu vou dividir aleatoriamente a minha base inteira para fazer teste AB de jornada. Eu posso fazer isso aqui com a divisão randômica. Ou então, eu quero condicionante mesmo, eu quero if else. Se isso, vai para esse lado da jornada. Se aquilo, vai para o outro lado. Como eu falei para vocês, é absurda a forma como vocês podem trabalhar aqui. Não tem como não converter o lead. Não tem como. Se a estratégia for bem montada, a ferramenta responde. Ela vai economizar o tempo de vocês. Por isso, automação de marketing. E aqui, a pergunta... Desculpa, seu nome? Daniel. Pergunta do Daniel. O que é o multi-way split? É a divisão por diversos critérios. No if-else, você coloca um único critério. Se for isso, divide. Se não for esse resultado, vai para o outro lado. No multi-way, você coloca diversos critérios e pode fazer diversas divisões. Cria realmente uma árvore na sua jornada. Tá bem? Então, podem ser 2, 3, 4, não importa. E aqui nas ações... Perdão? Claro, fica à vontade. Só vou repetir a pergunta dele aqui para todo mundo conseguir entender. Ele tem ali uma quantidade de representantes espalhados pelo Brasil e quando ele cria a LP, ele vai colocar o campo CEP. E ele quer saber se com esse CEP a gente já consegue filtrar qual a região e atribuir automaticamente. Nativamente, não, porque a gente precisa de uma base dos Correios, por exemplo, até mesmo do Google Maps. Porém, como a ferramenta tem API aberta, é possível fazer. Então, a resposta técnica é sim, é possível, só não é nativo. Mas a gente consegue fazer tranquilamente. Tanto por API ou até mesmo por webhook. Tá bem? E aí depois,
atribuição para qual vendedor vai ser atribuído, a gente pode definir aqui, ou a gente pode definir direto no CRM, que é a melhor prática. A gente define no CRM. Tá bem? E aí, depois aqui, por último, Gente, eu acho que isso é um verde água, tá? Mas eu sou meio daltônico. É verde? Beleza, obrigado. Então, aqui por último, em verde, nós temos realmente o engajamento. Então, quais são as nossas ações de engajamento e de produtividade, que é onde a gente vai para o final da nossa jornada. Então, eu posso nativamente enviar e-mail na jornada ou enviar SMS. E eu posso também, na parte de produtividade, adicioná-lo a uma outra lista, posso remover da jornada, posso pontuar, que aí entra a parte de escorificação do nosso lead, isso é muito importante para vocês, eu sei. Então, se o meu lead abrir o meu e-mail, isso é nativo, não precisa fazer mais nada, tá? É só configurar a pontuação que vocês querem. Meu lead abriu o meu e-mail, vou dar 10 pontos. Ele clicou no meu CTA, já dou 50 pontos. E assim eu já vou pontuando para definir o que é quente, o que é morno, o que é frio. A ferramenta já tem as configurações, é só vocês definirem a estratégia. E essas estratégias podem ser de uma ação dentro do meu e-mail, de uma ação dentro do meu site, porque quando a gente coloca aquele código de rastreabilidade, a gente consegue saber tudo que ele fez dentro do site. Eu tenho inclusive mapa de calor aqui dentro da LP. Então, ele passou tantos minutos dentro da minha página e ele veio pelo Google. Então, foi uma busca ativa no Google. Ou ele veio diretamente na URL, digitando a URL. Ou ele veio do Instagram. Cada um desses critérios vocês podem pontuar para colocá-lo como quente, morno ou frio. Ou até mesmo para mudá-lo de estágio no funil. Então, aqui eu tenho essas opções, como atualizar o score do lead, atualizar o estágio dele no funil, ou até mesmo aqui, como eu falei, que é possível fazer aqui por dentro aquela atribuição para o seu vendedor, eu posso enviar um e-mail interno. Então, chegou em determinado ponto, eu não quero enviar um e-mail agora para o lead, eu quero enviar esse e-mail para alguém do meu time, seja do marketing, seja de vendas, não importa. Eu tenho essa opção aqui dentro. E, por último, e nem um pouco menos importante, porque é aqui que o marketing faz a vida dele, né? A gente envia no final da jornada para o CRM. Então, eu posso tanto enviar esses dados para atualizar o meu CRM. Vou dar 2 cenários aqui para a gente, só. Ainda tenho 5 minutos. Vou dar 2 cenários só para a gente poder encerrar essa parte. Imaginem que lá na empresa de vocês, vocês definiram que assim que esse lead entrar para o funil de marketing, ele também entra no funil de vendas. É uma boa prática? Todos sabemos que não. Mas algumas empresas precisam trabalhar dessa forma porque tem pouco tempo ou tem pouco braço. Então, querem diminuir o ciclo de compra dessa maneira. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu tenho um lead que eu tenho nome, telefone, e-mail apenas, às vezes nem telefone eu tenho, e eu mandei para vendas. Só que o marketing, ao longo dessa jornada, foi nutrindo esse lead, mandando e-book, mandando treinamento, e em algum momento da jornada que nós montamos aqui, colocamos um CTA pedindo para ele atualizar o telefone dele, e ele atualizou. Nós podemos pegar aquele processo do if-else, então, se ele atualizou o telefone, eu atualizo também, ali no push data, eu atualizo no meu CRM. Assim o meu vendedor tem um telefone para fazer contato. É uma boa prática? Sabemos que não, mas é possível fazer, tá bem? Ou então, agora no mundo ideal, nutri, transformei aquele topo de funil em um MQL, vou fazê-lo com... quero que ele se torne um SAL. Posso vir aqui diretamente e criar uma negociação no meu CRM. Seja para o meu pré-vendas, ou então, se a minha equipe de vendas é menor, diretamente para o meu vendedor. Então, eu tenho a opção de já criar a negociação ou apenas criar a tarefa para o pré-vendedor qualificar aquele lead para vendas e definir se é um SAL ou não. Então, é o mundo perfeito de marketing, né? A gente consegue nutrir e entregar isso pronto para vendas. Então, nós temos essas opções todas aqui dentro da jornada e, além da API, nós temos a opção também do webhook.
A pergunta dele foi se fiz a jornada toda, fiz toda a nutrição, e após essa nutrição eu já consigo diretamente mandar para um representante? Vai depender do canal que você quer fazer isso. Se você quiser fazer isso, mandar direto para o representante já com regras de atribuição no CRM, resposta técnica, sim. Quero fazer isso no WhatsApp do meu representante, resposta técnica, sim, porém através de webhook, tá? Não é nativo. Quero fazer isso através do e-mail do meu representante, sim, de maneira nativa. Pode. Pode. A pergunta foi, posso fazer as duas coisas? Pode. É só arrastar o processo, colocar ali e fazer a configuração. Tá bem? E aí, perdão, uma coisa que eu não falei aqui. Dentro da jornada, o principal que nós temos, que jornada é isso, né? Essa configuração aqui. Ó. O tempo de espera. Então, de quanto em quanto tempo eu vou fazendo cada fase da minha jornada. Pergunta do Lucas foi se a gente tem alguma quantidade de leads limite. Sim, isso é definido na contratação. Assim como outras ferramentas que tem no mercado, a gente precifica pela quantidade de leads que serão tratados. Mas eu tenho clientes, por exemplo, eu estou me passando por parceiros de outras empresas, tá? Eu tenho clientes que atingiram sua base e aí a empresa simplesmente mandou uma cobrança porque ele passou. E aí isso me gerou um problema dentro da minha agência. Acontece muito. Na Zorro, não. Atingir o limite, vai simplesmente receber... Antes de atingir, já vai receber alguns e-mails, alguns alertas que está chegando no limite da base. Atingiu, não responde e-mail, não contratei mais leads. Ele vai simplesmente parar o trabalho ali, mas não vai mandar uma cobrança extra. Tá bem? Então, para vocês que são de agência, esse problema com o cliente não vai ter. Só um minutinho. Com o Zorro One, eu também tenho esse limite. Só para explicar, o Zorro One é uma outra ferramenta da Zorro, é um sistema operacional da Zorro, onde nós temos cerca de 40 ferramentas ali dentro e o Marketing Automation faz parte, assim como o Zorro CRM, entre várias outras ferramentas de marketing. Tem sim um limite, eu não sei te falar de cabeça qual é, mas eu tenho no site aqui, eu pego para você depois, e a limitação é por quantidade de usuários que você tem no Zorro One. Tá bem? Pode perguntar. A pergunta aqui do Matheus. A pergunta do Matheus foi se eu consigo separar, como eu tenho duas empresas ali, ou mais de uma empresa, uma trabalha com B2B e outra com B2C, se eu consigo separar as bases para trabalhar dessa maneira, ou se eu consigo separar aqui dentro da mesma organização. A contratação da Zorro, ela é sempre pelo domínio. Então, por exemplo, você tem ali o domínio daquela empresa, só como você falou, são várias, então são domínios diferentes. Aí você pode colocar em duas organizações. Eu quero colocar na mesma organização. Aí você cria listas diferentes e jornadas diferentes para o B2B e para o B2C. Então, tecnicamente, a resposta é sim para as duas coisas. Posso tanto fazer com organizações separadas como com a mesma organização. Aí o que vai mudar é só a quantidade de contatos que você precisa adquirir para trabalhar com a ferramenta. Posso? Mais alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade. Ele me liberou aqui, então eu vou usar. Gente, o Abi vai continuar aqui tirando as dúvidas de vocês, tranquilo, tá? Só anunciar que daqui a pouco a gente vai ter o nosso VP de Marketing, que é o Praval Singh. Ele vai falar sobre carreira em marketing e também vai poder tirar dúvidas sobre a Zorro, tá? Então, se vocês quiserem continuar aí depois do plantão tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá? Obrigado, Ev. Só para falar, não é qualquer VP, tá? É só o VP da Zorro, que é uma empresa que está em mais de 150 países, é o VP global de marketing. Cara que já tem mais de 10 anos de Zorro. Ele só manda em tudo na Zorro em relação ao marketing. Então, é uma baita de uma aula, pelo menos de carreira, para quem se interessar. Fora que é gente boa pra caramba.
E não é meu chefe, então eu posso falar que é gente boa sem nada assim. Mas então, respondendo a pergunta foi, o WhatsApp eu consigo trabalhar apenas por webhook e API ou já tem alguma integração nativa com alguma outra ferramenta? Na verdade, no Marketing Automation, apenas por webhook ou API. Webhook, o complicado é que eu não posso aconselhar uma ferramenta específica, mas eu posso falar aqui, a que é mais conhecida no Brasil e que tem a melhor qualidade de entrega, acredito eu, que é a Twilio. O webhook da Twilio funciona tranquilamente aqui. No meu CRM, que eu vou apresentar amanhã, eu tenho integração nativa com o WhatsApp, lá no CRM. Tá? Porque como essa ferramenta é muito nova, ainda não criaram a integração, mas como a gente já está com a API liberada pela Meta, acredito que mais alguns meses a gente já deva ter sim uma integração nativa. Só de entrada. A princípio, a integração do CRM ela é apenas receptiva, então quem precisa começar a conversa é o cliente, porém já está no roadmap, já foi autorizado pela Meta, agora é questão mesmo de desenvolver a parte ativa. Então, poder eu realmente me comunicar. Não posso dar um prazo para vocês, porque eu realmente não sei, é tudo desenvolvido na Índia. Mas eu sei que já está autorizado, agora é questão mesmo da gente conseguir trabalhar. Para Instagram, Telegram, Messenger do Facebook, nós temos uma outra ferramenta que faz são duas outras ferramentas que fazem essa automação. Nós temos o Zoho Sales IQ, que é uma ferramenta de chatbot, que você consegue criar o chatbot para WhatsApp, para Instagram, Telegram ou Messenger, e também para o seu website. Totalmente integrado, não precisa nem desenvolver, já está integrado nativamente. Tá? E nós temos também o Zoho Social, que é a nossa ferramenta de gestão de redes sociais, onde a gente consegue trabalhar até 10 canais diferentes. Então, até o TikTok já tem. TikTok, Pinterest e as tradicionais, LinkedIn, Instagram, Google My Business, etc. Então, nessas duas ferramentas a gente consegue sim trabalhar essas outras redes sociais. Tá bem? O Sales IQ tem integração nativa com o WhatsApp. Isso, para Business API. Então, critérios da própria Meta. Preciso ter uma conta validada dentro da Meta e um número virgem. Não pode ser um número que já foi utilizado em um WhatsApp, em um celular, por exemplo. Tá? O número precisa ser virgem. Não. Nessas que são integração nativa, apenas a conta da Zoho e a conta da Meta. Só isso. Facebook Business, né? O antigo Facebook Business. E aí tem a precificação das mensagens, que é cobrado pela própria Meta. Vocês compram os créditos de mensagens. Eu posso passar o link depois, mas é o mesmo preço que é cobrado em qualquer outra integração. Ali no Meta Developers, a gente consegue ver essa precificação para o Brasil. A pergunta dele foi que, dentro do Zoho CRM, o Zoho CRM que eu vou apresentar amanhã, ele é modular. Então, eu tenho o módulo de leads, o módulo de contatos, contas e negócios. Contas são as pessoas jurídicas, contatos as pessoas físicas, leads são as levantadas de mão. E os negócios, negociação que a gente já tem ali com o nosso lead ou com o nosso contato. E aí ele perguntou se ali está apenas criar negócio. Se eu posso criar isso como um lead. Eu posso, mas não é nessa função, é na função push data. No push data eu posso mandar tanto para lead como para contato ou até mesmo para conta. Exatamente. A ideia é que você tenha a sua base de leads ou de contatos e aí você cria uma negociação de acordo com a base. Ele perguntou se ele consegue fazer essa mudança de estágio dentro do CRM conforme ele avança na jornada. Consegue. Precisa de algumas configurações, mas nada absurdo que... eu tenho que contratar alguém para fazer. Não. Com 2 dias mexendo na ferramenta, você faz tranquilamente. Ia perguntar? Alguma dúvida? Sim. Ele perguntou se o acesso é apenas no navegador, apenas web, ou se existe aplicativo. Todas as plataformas da Zoho, elas são configuradas primeiro no navegador e depois a gente libera o mobile. CRM tem um mobile já, porque o CRM já é muito antigo.
O Marketing Automation 2.0, por enquanto, ainda está só no navegador, mas já está no roadmap, o lançamento do mobile também. Então, logo o CRM ele tem aplicativo, tablet ou celular, tanto faz. E no CRM, amanhã eu vou falar disso de novo, mas o CRM ele tem algumas funcionalidades bem legais no mobile. Por exemplo, o meu vendedor é um vendedor de rua. Então, ele vai fazer check-in quando ele chegar no cliente. Eu consigo fazer isso para calcular o tempo que ele ficou lá dentro. Ou eu posso criar a melhor rota para ele, para que ele não vá de um lado da cidade para depois voltar do outro e ter que voltar de novo. Diminuir realmente, como a gente está prometendo, o CAC. Gasolina faz parte de CAC, gente. Então, a gente pode trabalhar isso. Desculpa. Quais lojas de aplicativo? Tem os dois, Android e iOS. Perfeito, ótima pergunta. Ele perguntou aqui quais KPIs nós temos. Tá. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, que é só um sim ou não. Ele perguntou se eu posso integrar o Zoho Analytics ao Marketing Automation. Zoho Analytics é a nossa ferramenta de BI. Qual a diferença dela para a principal ferramenta de BI que existe no mercado hoje? Nós não precisamos contratar um Data Lake separado. Nossa base de dados já é dentro do próprio Zoho Analytics, tanto que a precificação dele é por linhas. Não é, sei lá, como eles precificam lá do outro lado, porque realmente a nossa é muito superior, e não é porque está em casa, é muito superior. Quem for de BI, teste, vocês vão entender. Tem integração nativa já, é só puxar os dados, dá para montar. E sobre os KPIs, nós temos alguns aqui diferentes. Para o meu website, eu tenho aqui no meu dashboard. Aqui eu posso monitorar múltiplos domínios, tá? Ele está configurado para um só, se eu não me engano, mas eu posso monitorar múltiplos domínios. Então aqui eu tenho os visitantes conhecidos, anônimos, total, obviamente, os contatos gerados. Tem os novos e os recorrentes, tipo de dispositivo, fonte de tráfego, se é orgânico, se é outras, se são por indicações ou direto. Tenho aqui também os horários médios de visita, então horários ao longo do dia da semana. Localização, no caso geolocalização, como eu falei, essa daqui eu divido com a Índia, então a maior parte está lá. É até desproporcional, porque aqui no Brasil nós somos em 60, lá na Índia eles são em 11 mil. Então é muita gente. Aqui as sessões. Tenho também, dentro do meu site ainda, o comportamento desses meus visitantes. Então tem algumas métricas aqui, como eu falei, de onde eles vieram e tudo mais. Perguntou se é parecido com o Google Analytics. Algumas funcionalidades, sim. Para concorrer com o Google Analytics, nós temos uma outra ferramenta chamada Zoho PageSense. Ali é extremamente parecido. E aí, algumas funcionalidades a gente bate, outras a gente apanha. Mas é muito parecido também. Mas é o Zoho PageSense. Porque aqui o Marketing Automation, qual que foi a ideia? Juntar várias funcionalidades boas de cada uma das ferramentas de marketing. Tanto que aqui dentro a gente consegue criar algumas jornadas sociais também, porém não com todas as redes sociais como no Zoho Social. Aqui eu consigo com Facebook, Twitter e LinkedIn. Tá bem? Perguntou se tem algum custo SMS. Sim, você precisa contratar o gateway de envio de SMS. A programação aqui já está pronta. A ideia é só você trazer o gateway. Aí você escolhe o gateway que você quiser. Nós temos aqui alguns gateways já com integração nativa para facilitar e você não precisar trazer esse gateway ou criar a integração. Aqui, gateways de SMS, nós temos 9, se eu não me engano. Os principais, né, como eu falei, Twilio. E agora, gente, eu vou precisar encerrar, mas eu vou responder essa pergunta aqui, tá? E, bom, Twilio, SMS Magic e até mesmo o gateway da Xiaomi. Novidade para mim, mas existe um gateway da Xiaomi. Tá? Então, nós temos aqui vários. E com o CRM, obviamente, integrem com o da Zoho,
mas caso a minha empresa não vai mudar o meu CRM, mas eu quero trabalhar a Zorro na automação de marketing. Então eu tenho aqui outros CRMs também do mercado para fazer essa integração, tá bem? Eu peço desculpas, eu preciso encerrar porque o próximo palestrante já está atrasado em alguns minutos, eu tomei muito tempo, mas eu estou aqui amanhã de novo às 17h30 para falar de CRM e estou aqui o dia todo. Bi, quero uma demonstração personalizada. Senta aqui comigo, a gente monta na hora. Vocês vão ver que é muito fácil, muito intuitivo de fazer isso. Tá bem? Então vamos fazer. Pessoal, muito obrigado. Valeu, bom evento para vocês. Até amanhã.